Fala aí, pessoal. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Patrick Wimmer, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. E nesse vídeo eu queria bater um papo com vocês, estudar um pouco das Escrituras sobre evidências bíblicas, não extras bíblicas, mas bíblicas, sobre a volta do Senhor nessa geração. E eu queria, nesse tempo que eu tenho aqui com vocês, poder ver uma profecia do profeta Oséias que vai desvendar diante dos meus olhos e dos seus olhos a geração em que nós estamos vivendo. Creio eu, pessoalmente, particularmente, que é a geração em que o Senhor Jesus volta, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho, dar o seu like, curtir também esse vídeo, que eu tenho certeza que vai abençoar ricamente a sua vida, tá bom? Bem-vindos ao canal Fiéis até o Fim. E eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre a nossa geração. Não quero detalhar características da nossa geração, da apostasia, ou nada disso, da falta de compromisso, ou outros sinais, nada disso. Eu queria falar com vocês a partir de textos bíblicos e somente bíblicos sobre a nossa geração, aonde nós nos encontramos no nosso tempo. Aonde que a geração que eu e você vivemos se encontra na história bíblica e na história da humanidade, desde a criação até hoje. É isso que eu queria compartilhar e eu tenho certeza que se você ficar conosco até o fim, você vai ser ricamente abençoado, porque nós vamos ler inúmeros textos bíblicos, porque os sinais podem até ser visíveis extra-biblicamente falando, mas o que norteia a nossa vida é a palavra de Deus, ok? Então, antes de mais nada, eu queria com você partir de dois textos, que não são os textos que eu vou usar para o estudo, mas só para, como um início do nosso pensamento, que está em Marcos 13:32, no qual diz que ninguém sabe o dia e a hora. Ou seja, essa aula, esse tema, e tudo que falamos sobre a volta do Senhor, não tem a ver com dia, com hora, com precisar datas, tá bom? Todos que se arriscaram por esse caminho se frustraram, e eu vou aprender com o passado e não vou cometer esse erro, tá bom? Mas quero falar sobre tempos e épocas. Se nós não sabemos dia e hora da volta do Senhor, por outro lado, eu queria ler um outro texto que está em Mateus 16, nos versos 2 e 3. Você escute aí que o texto diz, porque ele não contradiz, mas ele completa o texto de Marcos, que diz que ninguém sabe o dia e a hora. Mateus 16, 2 e 3 diz o seguinte: Jesus respondeu: quando é chegada a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí Jesus fala para os fariseus: hipócritas, vocês sabem discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Ou seja, dia e hora, nós não sabemos e não estamos procurando descobrir, até porque não vamos conseguir. Mas sinais, tempos e épocas é para os crentes, é para os servos do Senhor entenderem. Tá bom? Então vamos começar agora a trabalhar com vocês. Todo o nosso estudo dessa manhã de domingo vai ser baseado numa profecia, numa palavra do profeta Oséias. Tá bom? É Oséias no último versículo do capítulo 5 e os primeiros versículos do capítulo 6. Eu quero já pedir para o pessoal poder projetar para mim, para você acompanhar comigo na tela aí, o texto de Oséias 5, versos 15 e Oséias 6, 1, 2. Eu vou ler direto, já está aí na sua tela. E diz assim a palavra do Senhor em Oséias 5, 15. Eu irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Eu até grifei essa primeira parte aí. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Agora capítulo 6, verso 1, depois o 2. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. E depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então, meus irmãos, você pode ver nesse versículo que acabamos de ler, de Oséias 5, no último versículo, e Oséias 6. Antes de entrarmos no texto, eu queria destacar 2 coisas que você precisa entender comigo.
No capítulo 5, verso 15, nós temos, aliás, nesse texto nós temos dois sujeitos que estão falando. No verso 15 do capítulo 5, é o Senhor falando por meio de Oséias para o povo. Então, versículo 15 do capítulo 5, é Deus falando por meio de Oséias para o povo. Já no capítulo 6, a coisa inverte. É Oséias falando ao povo a respeito de Deus. E nós vamos ver isso de maneira bem detalhada com você hoje aqui, mas o fato é, há uma mudança de sujeito que fala nessa profecia. É importante entender essa profecia. Então vamos lá. No capítulo 5, verso 15, o que nós temos? O texto diz assim: eu irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou sair do meu lugar, isso escrito muito tempo antes de Jesus, eu vou sair do meu lugar, eu vou e vou voltar para o meu lugar, e vou ficar no meu lugar até que eles se reconheçam culpados. Deus falando com Oséias e eles, o povo judeu, o povo hebreu. Ou seja, o texto está dizendo que Deus disse, Oséias, eu vou sair do meu lugar, mas vou voltar para o meu lugar e vou ficar no meu lugar até que eles se reconheçam culpados. Atos 3, 21, nós lemos um texto muito interessante que fala da morte, da ressurreição e da volta do Senhor Jesus. Diz assim, Atos 3, 21. Convém que o céu o contenha a Cristo, tá? Nos céus, até o tempo da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Ou seja, Deus está dizendo essa profecia através de Oséias, eu vou e voltarei para o meu lugar, e vou ficar no meu lugar até que eles se reconheçam culpados. Aqui em Atos, o autor de Atos dos Apóstolos, Lucas, ele chama do tempo da restauração. A pergunta que surge é, até que eles se reconheçam culpados de quê? Pois bem, esse texto de Oséias fala que Jesus, o Deus Filho, que abriu mão da sua glória, se encarnou, ele veio como homem, ele saiu do seu lugar, veio à terra, morreu, ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e vai ficar no seu lugar até que os judeus se reconheçam culpados. E a pergunta novamente é, culpado do quê? João capítulo 1 diz que Jesus, o Cristo, o Messias, veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, Jesus veio a princípio, em primeira instância, para os judeus. Os judeus conheciam o Antigo Testamento, a Torá, os profetas, a história de Israel, tinham as profecias todas decoradas, mas quando o seu Messias veio, eles não receberam. E a profecia diz, eu irei, e desculpa repetir várias vezes, mas isso faz parte da didática, para você guardar e entender o que Deus está falando. Eu irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados. Culpados por quê? Porque Jesus veio, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, e os judeus não o receberam como Cristo, como Messias. Então, esse é o motivo pelo qual ele vai ficar lá, até que eles se reconheçam culpados. Quando que isso vai acontecer? Bem, nós não temos tempo de entrar agora nesses detalhes, mas seria uma outra aula, um outro estudo, tá? Mas nós entendemos pelas Escrituras Sagradas, não apenas por um texto, Mateus 24, Apocalipse 6, ou então Daniel 9, não só por todos os textos em que os judeus vão aceitar o anticristo como se fosse o Messias deles. E nesse processo da aliança do anticristo com o povo judeu, no meio dos 7 anos do processo dessa aliança, ele vai se revelar o anticristo como o próprio anticristo, os judeus vão cair em si, vão se arrepender, vão reconhecer que haviam crucificado o seu Messias verdadeiro, e aí sim vão se arrepender e se voltar para o Senhor. Isso vai acontecer num futuro que nós não sabemos como, ok? Vou pedir para lançar mais uma imagem agora na sua tela, porque se fôssemos colocar isso em forma de gráfico, ou então de linha do tempo, você teria isso aí que está aparecendo na sua tela agora. Eu coloquei de forma arredondada o ano 0, o 1000 depois de Cristo, 2000 depois de Cristo e 3000, que não chegou ainda, falta muita coisa. Mas o fato é, eu botei aqui a vinda de Jesus no ano 0, os estudiosos entendem que não foi precisamente no nosso ano 0, talvez ano 3 ou 4 antes da era cristã, mas isso não importa, porque é para estudo. Então Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e vai ficar lá nos céus, no seu lugar, segundo Oséias 5,15, e vai voltar em algum momento no futuro, que eu coloquei aqui depois do ano 2000, porque nós já estamos em 2020,
Nós não sabemos quando é que é, está uma interrogação bem pequenininha no seu monitor, nessa tela mais escura, nessa bolinha mais escurinha. E é nesse momento em que Jesus virá, quando os judeus se arrependerem e buscarem a face do Senhor. E aí, voltando para o texto de Oséias, vamos continuar o texto. Verso 15 diz: eu irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. E aí então busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então, já pode sublinhar na sua Bíblia, se você puder aí, essa questão aqui, angustiados e principalmente de madrugada. Grave isso aí que lá na frente vamos entender um pouquinho mais sobre isso. De madrugada, os judeus vão buscar novamente ao Senhor. No verso 1 do capítulo 6, já muda o sujeito. Aí já não é mais Deus falando, é o profeta falando. Ele diz o seguinte: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Então você pode ver comigo que nesse capítulo 6 já é o profeta Oséias dizendo para o povo: vinde, tornemo-nos novamente ao Senhor. Por quê? Porque nesse contexto eles haviam se afastado do Senhor. E já sabemos que o contexto se refere à vinda de Jesus, no qual o seu povo, os seus irmãos, os judeus, eles não o aceitaram como o Messias, tá bom? Aí esse verso 1 diz o seguinte: vinde, tornemos para o Senhor, porque o Senhor nos feriu, Ele fez uma ferida em nós, Ele nos despedaçou, mas Ele mesmo nos sarará e atará a ferida. Ou seja, o mesmo Deus que fez a ferida em Israel, é o mesmo Deus que vai sarar essa ferida de Israel. Surge aqui uma outra pergunta: o que significa que Ele nos despedaçou? Ou Ele nos feriu? O que diz respeito a isso? Bem, existem muitas figuras bíblicas que são símbolos da nação de Israel, e até do próprio Senhor, porque Israel é tido como filho primogênito de Deus desde lá do Egito, na época de Moisés. Mas o fato é que existem várias figuras que são símbolos de Israel. As maiores delas talvez são a figueira, a videira e a oliveira, essas três árvores. E mais precisamente, talvez a maior delas, mais comum nas Escrituras, é a figueira como símbolo de Israel. E o próprio profeta Oséias, no capítulo 9, verso 10, o próprio Senhor, dentre outros textos, Oséias 9, 10, ele chama Israel de figueira e os israelitas dos figos, né, dessa videira que é Israel. Então a figueira é um símbolo de Israel, talvez o maior símbolo de Israel. Voltando à pergunta: o que significa que Ele nos despedaçou? Que ferida foi essa que o Senhor fez nele? Em Mateus 21, versos 18 e 19, nós temos o episódio em que Jesus ele amaldiçoa uma figueira. Bem, meus irmãos, o nosso mestre, nosso Senhor, ele não veio, como dizem os jovens, né? Ele não veio aqui na terra dar um rolé, passear, ele veio com um propósito. E tudo que ele fez, tudo que ele fazia tinha propósito, tinha alvo, tinha conteúdo. Ele não fazia milagres ou curas por um show de curandeirismo ou para atrair atração para si, como se fosse querendo se exaltar, não. Tudo que ele veio fazer é proclamar o reino de Deus, e tudo que ele fazia e fez tinha propósito. E quando ele amaldiçoou essa figueira, lá em Mateus 21, irmãos, isso também tinha um propósito, e os judeus entenderam isso. Eles sabiam, e sabem até hoje, que a figueira é um símbolo, ou o maior símbolo de Israel. Ou seja, o que essa profecia está dizendo? A profecia que Jesus fez por meio de um ato, na verdade, amaldiçoando aquela figueira. Que Israel, por rejeitar o seu Cristo, o seu Messias, ela se colocou em condição de estar amaldiçoada pelo próprio Deus. E a história após Cristo veio mostrar isso de maneira bem clara, como os judeus foram perseguidos, tentaram de todas as formas excluir ou extirpar esse povo, essa nação. A nação até conseguiu, mas o povo de forma alguma, do reino, da terra. O fato é que no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano, por meio do general Tito, ele invade Jerusalém, ele destrói a cidade, ele destrói o templo de Jerusalém, e ele espalha os judeus pelos 4 cantos do mundo. E aí outras perseguições vieram, talvez para nós a mais conhecida seja a do nazismo de Hitler, porque é mais próximo de nós. Mas a verdade é que nós temos uma mente histórica muito limitada. Nós falamos muito dos nossos tempos, mas tem muita história para trás. Então o texto de Oséias diz o seguinte: que ele nos despedaçou,
ele fez uma ferida. Deus amaldiçoou a figueira, Israel, não para extirpá-la, mas amaldiçoou porque rejeitou o Cristo, o Messias, e ao muito que é dado, o muito também é cobrado. Então, no ano 70 depois de Cristo, o povo judeu foi espalhado, foi expulso da terra de Canaã, da terra de Israel, de Jerusalém, foram espalhados pelos povos, as nações do mundo. O templo, novamente dizendo, foi destruído e não mais havia a nação de Israel. Pois bem, o texto de Oséias diz o seguinte: ele nos despedaçou, mas ele nos sarará. Ele fez a ferida, mas ele mesmo atará a ferida. O mesmo Deus que amaldiçoou, no final ele vai curar a nação de Israel e vai restaurar a nação de Israel. Pergunta que você pode responder, Escola Bíblica Dominical, né? É EBD. Qual é o símbolo de Israel que estamos tratando aqui? A figueira. Pois em Mateus 24, Jesus no seu sermão sobre o fim dos tempos, ele em Mateus 24, dos versos 32 ao 34, ele fala assim: aprendam com a parábola da figueira. Quando já os seus ramos da figueira, se renovam e brotam as folhas, Mateus 24, 32, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, ele fez a ferida, mas ele vai sarar. Ele despedaçou, mas ele mesmo atará a ferida. A figueira foi amaldiçoada durante todos esses anos, do ano 70 depois de Cristo, até muito recente não havia nação de Israel, não havia mais aquela nação. E o texto diz que quando vocês virem a figueira voltar, os ramos ficarem tenros e as folhas brotarem, reparem que essa profecia aqui de Jesus não está falando de frutificar. É só folha, os ramos que estão secos começam a ficar tenros novamente e começam a aparecer as folhas, não fruto, folhas, começa a ser restaurada. É de muito um amplo entendimento pelos estudiosos bíblicos, né, cristãos, que essa parábola da figueira, Jesus está falando sobre a restauração de Israel. No nosso sexta-feira do Papo Teológico, tivemos algumas sextas atrás, nós falamos sobre os sinais, né, da vida do Senhor quanto a Israel, e falamos um pouco sobre isso, que até 1948 não existia nação de Israel. Isso significa do ano 70 até 1948, se eu não errei nos cálculos, 1870 anos sem haver nação de Israel. Os judeus espalhados pelo mundo. Mas em 1948, a nação de Israel é restaurada. Ela é politicamente aceita, estabelecida. Os judeus pelos povos começam a voltar para Jerusalém e para Israel. Isso significa que as folhas começaram, a figueira começou a voltar a ter folhas e florescer, mas não frutos ainda. Então, se nós fôssemos voltar para o nosso gráfico mostra o seguinte: do lado esquerdo da sua tela aí você está vendo que Jesus veio, depois ele voltou para o céu, o templo foi destruído e o povo judeu, os judeus foram espalhados por toda a terra. Isso durou uma geração. No final dos tempos, vai acontecer a mesma coisa no sentido inverso, uma volta. Porque ele diz: eu irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados. E de madrugada, em tempos angustiosos, me buscarão. Ou seja, no final dos tempos, em uma geração, a figueira começa a ser restaurada, a figueira que foi amaldiçoada começa a ser restaurada. Em 1948, o povo volta, o reajuntamento dos judeus, no meio da tribulação, que é o tempo de 7 anos do reinado do anticristo. O templo vai ser reconstruído e aí Jesus vem. Ou seja, o que acontece em uma geração na vinda de Jesus, também acontece em uma geração na volta de Jesus, como um espelho, um retrocesso. Agora, a pergunta que surge é a seguinte: o que é uma geração? E aí os estudiosos meio que se dividem em três números: 70 anos, 80 anos ou 100 anos, tá bom?
Eu não vou aqui me ater se eu penso que é uma coisa ou outra, porque não vem ao caso, é mais o estudo bíblico. O fato é que nós já conseguimos nos nortear até agora, que nós estamos muito próximo da volta do Senhor, segundo a profecia de Oséias 5 e 6. Nós estamos nesse tempo em que o povo judeu já se reajuntou, já voltou para Israel, a figueira começou já a se... os ramos ficarem terros e as folhas aparecerem. Mas ainda não há vida na videira. Por que não há vida? Não há fruto. Porque eles ainda não se renderam ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o próprio autor da vida. Vamos voltar lá para o próximo slide, que é o texto novamente do profeta Oséias. Eu quero que você me acompanhe. E eu fiz questão de colocar esse slide para você poder ler comigo o texto, para você memorizar esse texto, porque é tremendo. Então, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele feriu e nos sarará, e atará a ferida. Agora o verso 2. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Pois bem, irmãos, o texto está dizendo que eu irei e voltarei para o meu lugar. Jesus veio e voltou para o céu. O lugar dele é o céu. E ficarei no céu até que os judeus se reconheçam culpados. E em tempos angustiosos, eles vão me buscar. Isso vai acontecer no meio da tribulação de 7 anos. Aí ele diz, o Senhor fez a ferida, mas Ele mesmo vai sarar. Aí olha o que diz Oséias no versículo 2, que eu acabei de ler. Depois de 2 dias, nos dará vida. E no terceiro dia, viveremos diante dele. O que significa 2 dias e 3 dias aqui? Será que dia é literal? Porque a história nos mostra que 2 dias depois os judeus não receberam vida do Messias e nem no terceiro dia viveu diante dele. Então, temos que entender um pouquinho isso aqui. E aí eu queria ler com vocês um texto, eu queria um pouco da paciência de vocês, nós temos tempo. Eu quero ler a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, se você puder ir abrindo. Em vez de ler só o versículo 8 e 9, eu quero ler a partir do 1 para você entender o contexto, tá bom? 2 Pedro 3, a partir do verso 1, eu vou até o 9. Amados, esta é a segunda carta que eu vos escrevo. Nas 2 cartas procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Quero que vos lembreis das palavras que já vos foram ditas pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador dado mediante os nossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o contexto desse texto que eu quero ler. Pessoas escarnecendo, está falando sobre o fim dos tempos, os últimos dias, pessoas que vão escarnecer da volta do Senhor prometida, como se nunca mais fosse acontecer. Verso 5. Eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo, de então coberto pelas águas do dilúvio. Os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra têm sido guardadas para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Irmãos, mais uma vez atenção, ele está falando de últimos dias, da volta do Senhor, dia de juízo, está falando do fim, esse é o contexto. E aí sim o verso 8 e 9 que eu queria destacar. Amados, não ignoreis uma coisa, não ignore essa informação, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Então, atenção. Pedro diz, não ignorem este fato, que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Bem, numa análise superficial e rápida, é óbvio que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, 10 dias como 50, qualquer dia e mês e ano para ele é a mesma coisa, porque ele está fora do tempo, fora do cronos nosso. Então, essa é uma leitura
correta do texto. Mas se nós formos ler o sentido do texto à luz do contexto e fazemos uma hermenêutica ou uma exegese mais precisa do texto, ele diz, não ignore que um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E aqui o assunto é a espera da volta do Senhor. E ele é longânimo para com vocês, para que ninguém se perca. O Senhor não retarda a sua promessa, está falando do tempo da espera da volta. Ele diz que um dia é como 1000 anos. Voltando ao texto de Oséias. Eu quero ir construindo aqui com você, de maneira lenta e didática e repetitiva, esse entendimento bíblico, porque eu não quero passar en passant. E Oséias disse, depois de 2 dias, ele nos dará vida. Antes de 2 dias, não tem vida. Depois de 2 dias, nos dará vida. Oséias 6, verso 2. E no 3º dia, viveremos diante dele. Ora, os judeus não receberam vida de Deus 2 dias depois literais. Aqui diz que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para você não achar que eu estou forçando barra, até porque não estou, porque o texto fala sobre isso, e um dos princípios de interpretação bíblica é nunca tirar um texto do contexto, aplicá-lo no seu contexto e extraí-lo do texto da intenção do autor. E a intenção do autor é falar do tempo da espera do Senhor. E não me ignorem isso, que um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Pois bem, eu quero ler para vocês 2 textos, que eu também vou ler, de Êxodo 19, quiser anotar aí, Êxodo 19, versos 10 e 11. Diz assim, Deus falando a Moisés, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo, santifica-o hoje e amanhã, e lavem as suas vestes, as suas roupas. Estejam prontos para o 3º dia. Lavem as suas vestes, santifica hoje e amanhã, lavem as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia. Porque no 3º dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte. Irmãos, isso aqui é uma figura da volta do Senhor. O dia que ele voltar, cumprindo Zacarias capítulo 14, Judas 1,14, Apocalipse 19, em que Jesus voltará aos olhos de todo o povo sobre o monte, é essa figura aqui, pré-anunciada pelo Senhor por meio de Moisés. E ele diz, repare, santifica o povo hoje, santifica o povo amanhã, santifica o povo um dia, santifica o povo no 2º dia, e esteja pronto para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor virá. Eu tenho que tomar cuidado para começar a pregar aqui, estou quase pregando, né? Eu tenho que dar aula. Mas enfim, o texto está dizendo aqui que ele santifica o povo um dia, 2 dias, estejam prontos para o 3º, com as roupas alvas, limpas, porque no 3º dia o Senhor virá. Mais um texto agora no Novo Testamento. Lucas, capítulo 13, verso 32. Os fariseus foram falar com Jesus, né? E Jesus diz assim, Lucas 13, 32. E respondeu-lhes Jesus, ide dizer àquela raposa, no caso aqui estava se referindo a Herodes, eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no 3º dia eu estou consumado. Bem, Jesus não efetuou curas só 2 dias. Ele falou, avisa lá que eu efetuo curas hoje e amanhã, e no 3º dia eu estou consumado. É consumado todas as coisas. E você vai, 2 exemplos, você vai encontrar inúmeros textos em que apontam para o texto de 2 Pedro, capítulo 3, quanto à volta do Senhor, quanto à promessa de voltar, quanto ao tempo de espera, não ignore que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso já é tipificado, já é anunciado lá com Moisés, quando fala assim, Moisés, santifica o povo hoje, santifica o povo amanhã, e estejam prontos com as vestes alvas para o 3º dia, porque no 3º dia eu virei sobre o monte e todos me verão. Eu efetuo cura hoje e amanhã, no 3º dia eu estou consumado. O que está acontecendo? Quanto à volta do Senhor, diz Pedro, não me ignoreis que um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. E lá em Oséias ele fala assim, depois de 2 dias, aliás, eu vou voltar no texto de Oséias, diz assim, eu irei e voltarei para o meu lugar, e vou ficar no meu lugar no céu até que se reconheçam culpados, o Senhor está no céu. Mas eles, em tempos angustiosos, melhor dizendo, eles em tempos angustiosos de madrugada me buscarão.
E eles vão me buscar de madrugada. Então, depois de 2 dias, eu vou gerar vida neles. Ou seja, depois de 2000 anos, eu vou gerar vida novamente na nação de Israel. Porque ele já, a figueira já começou a florescer, aos ramos se tornarem tenro em 1948. O povo já voltou, mas ainda não há vida. Depois de 2 dias, de 2000 anos, é que haverá vida nos judeus. Isso bate certinho com o que diz lá Deus a Moisés: santifica o povo hoje, santifica o povo amanhã, porque no terceiro dia, eu virei e todo olho o verá. E aí nesse gráfico que você está vendo aí, Deus santificando o povo um dia, Deus santificando o povo o segundo dia, porque no terceiro dia ele virá. É o Espírito Santo santificando a igreja durante 1000 anos, o Espírito Santo santificando a igreja por mais 1000 anos, 2000 anos, e no terceiro dia ele virá. No começo, lembra que em tempos angustiosos, no amanhecer, no começo do terceiro dia. Pois bem, vocês vão lembrar comigo de um texto de 1 Pedro 3, não mais 2 Pedro, agora 1 Pedro 3, versos 18 e 19, em que Jesus pregou aos espíritos cativos. Em Atos nós vemos que Jesus ressuscitou no terceiro dia, então preste atenção. Jesus morreu e pregou aos cativos durante 2 dias, e depois ressuscitou no amanhecer do terceiro dia, no amanhecer do domingo. De novo, 1 Pedro 3, 18 e 19. Ele pregou aos espíritos cativos durante 2 dias. E no início do terceiro dia ele ressuscitou. A mesma coisa vai acontecer com a igreja. A igreja que morreu para si mesma, que está morta com Cristo no batismo e ressuscitou espiritualmente com ele, prega aos perdidos, prega aos cativos durante 2 dias, durante 2000 anos, e um pouquinho mais, porque na manhã do terceiro dia, ao amanhecer do terceiro dia, logo no começo, assim como Cristo ressuscitou, a igreja do Senhor também ressuscitará dos mortos com o corpo glorificado, ou com corpos glorificados. Assim como foi com Cristo, é com a igreja. Depois de 2 dias, os judeus serão reavivados. Eles crerão no Messias. Então você começa a ver aonde nós estamos na história. Pois bem, se esse raciocínio aqui é bíblico, e é bíblico, eu não estou inventando nada, esse aqui é só texto bíblico, nós precisamos entender isso desde o começo. Por quê? Porque Isaías 46, 9 e verso 10, Isaías 46, 9 e 10, fala o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas, ou seja, se lembre das coisas passadas, desde a antiguidade. Por quê? Porque eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e que desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Isaías está dizendo, ou melhor, Deus por meio de Isaías, que ele anuncia o fim desde o princípio. Então, para entender o fim, eu tenho que ir para o princípio. Em Gênesis capítulo 5, dos versos 1 ao 32, nós temos a genealogia de Adão até Noé, com datas, dá para contar, tá? De Adão até Noé, isso em Gênesis 5. Em Gênesis 11, de 10 a 32, Gênesis 11, nós temos a genealogia do filho de Noé, Sem, até Abraão, também com datas, ou seja, de Adão a Abraão dá para contar. Em Mateus, aí é mais recente, Novo Testamento, em Mateus 1, de 1 a 17, nós temos a genealogia de Abraão até Jesus, porém sem datas. Ou seja, nós temos toda a genealogia bíblica desde Adão até Cristo, porém de Abraão para cá sem data, mas como é mais recente, a história e os historiadores conseguem aproximar as datas. Enfim, os estudiosos bíblicos aproximam Adão do ano 4004, 4000 e pouquinho antes de Cristo. Tá? 4000 e pouco antes de Cristo. Lembrem, não há outro Deus como nosso Deus, que anuncia o fim desde o princípio. Então, bota mais um slide aí para a gente ver lá no princípio agora, por favor, essa imagem. Nós vemos esse gráfico aí, agora é o gráfico do Antigo Testamento, o antes de Cristo, tá bom? Nós temos que a criação foi feita por Deus em 6 dias, e o 7º dia ele descansou. Se um dia
é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, vamos manter aqui o mesmo princípio de interpretação. Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. E Adão, também lá 4004 a.C., 4000, enfim, para o gráfico, nós temos o primeiro dia, o primeiro milênio, o segundo milênio, o segundo dia, o terceiro milênio, o terceiro dia. E agora, se puder passar o próximo slide, eu sei que está pequenininho a sua tela provavelmente, mas tem todo o gráfico mostrando que no Novo Testamento, depois de 2 dias, ele nos revigorará, ou nos dará vida para os judeus. Mas nós temos também o mesmo princípio aplicado para toda a linha do tempo. Por quê? Porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E Deus anuncia o final ou o fim desde o princípio. Ou seja, Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º descansou. Deus está agindo na história da humanidade durante 6 dias, 6.000 anos. Esse dia que ele descansou, que é o 7º dia, na verdade, corresponde ao milênio, que é os 7.000 anos, que é o 7º dia. Você pode ver no gráfico aí, está em vermelho, lá no seu canto direito. Ou seja, o dia de descanso, na verdade, é o milênio, que vem após a tribulação. Deus criou o mundo em 6 dias, ele vai agindo na humanidade, operando para restaurar a humanidade durante 6 dias, 6.000 anos. E no 7º dia descansou. O milênio será um reinado de paz na terra. Se você puder passar o slide para mim também. E aí você tem toda a estrutura dos versículos que também estão pequenos para você. Aqui eu consigo ver. Mas eu queria agora caminhar para o final, você tem aqui alguns minutos. Quando Hebreus, por exemplo, diz assim, para nós entrarmos no descanso do Senhor. Conhece o texto de Hebreus? Inúmeros textos, não só. Que fala, para sermos fiéis e entrarmos no descanso do Senhor. O que é o descanso do Senhor? É a eternidade? Até é, mas o que está falando o texto? 6 dias criou tudo que existe. No 7º descansou. O descanso do Senhor é o 7º dia. Então, o milênio, esse entrar no descanso do Senhor é entrar no milênio. Quando a Bíblia diz inúmeras vezes que ele nos ressuscitará no último dia. Qual é o último dia, irmãos? Não sei, pastor. Eu sei. O último dia é o 7º dia. É o último dia da semana. O dia de descanso, ou seja, ele nos ressuscitará no último dia, no 7º milênio. O que é o 7º milênio? Se você depois voltar em casa, o gráfico, a linha do tempo, você vai ver. Jesus veio para o que eram seus. Vamos agora fechar aqui esse texto de Oséias. Eu irei e voltarei para o meu lugar. Eu irei para a terra e voltarei para o meu lugar, os céus. E ficarei aqui nos céus, meu lugar, diz o Senhor, até que os judeus se reconheçam culpados. De quê? De terem me rejeitado como Cristo Messias, apesar de todas as profecias, apesar de todo o Antigo Testamento, de todos os sinais e provas, eles me rejeitaram. Eu ficarei nos céus até que eles se reconheçam culpados. Eles foram amaldiçoados como figueira, como nação, passaram por tribulações enormes, e a pior está por vir. Mas em tempos angustiosos, durante a tribulação, de madrugada cedinho, porque no início do 7º milênio, ou no 3º dia pela manhã, eles vão voltar a crer em mim, vão me buscar, diz o texto de Oséias 5,15. Aí Oséias diz no capítulo 6, vinde povo, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, Ele nos amaldiçoou, mas Ele mesmo vai nos restaurar. E aí o povo se volta para Deus, e depois de 2 dias, de 2.000 anos, Ele nos dará vida. E no 3º dia, que é o milênio, viveremos diante dele. A igreja que é o corpo de Cristo. E agora eu quero aplicar tudo isso aqui para você e para mim. Porque não pode ser só teoria isso aqui. Não é teoria só. Já disse e vou corrigir e vou ratificar aqui. Para você e eu que somos igreja do Senhor, que somos sérios com o Senhor. Assim como foi com Cristo, que morreu, foi sepultado, pregou 2 dias aos cativos, ressuscitou o 3º dia, subiu aos céus, e um dia voltará, também será comigo e com você. Nós pregamos a igreja, o corpo de Cristo, prega aos perdidos durante 2 dias, durante 2.000 anos, e cedo, pela manhã, no comecinho do 3º dia, no comecinho do 3º milênio, assim como o nosso mestre, nós somos o corpo dele, o corpo de Cristo, nós também ressuscitaremos. Jesus ressuscita na manhã do 3º dia.
Os judeus vão voltar-se para ele na manhã desse terceiro dia, que é o terceiro milênio. A igreja será arrebatada na manhã desse terceiro dia, que é o terceiro milênio. E aí a minha palavra para você, que me escuta e que me assiste, que depois pode voltar esse vídeo e assistir outras vezes também. Quantas vezes forem necessárias, porque eu sei que muitos textos foram citados aqui. Acredite, irmãos, eu não forcei barra nenhuma aqui. Eu apenas interpretei os textos à luz dos seus contextos, os propósitos para os quais eles foram escritos. E eu preciso aqui confessar para vocês que quando eu estudando e orando, descobri isso, eu achei que tinha descoberto algo maravilhoso. Maravilhoso na verdade, mas algo inédito. Irmãos, isso aqui já é antigo na história da igreja, só que se perdeu nos estudos. Os judeus que não entendem o Novo Testamento, ou não creem, eles também creem na teoria dos 7.000 anos. Isso é antigo demais. Então não tem nada de novo aqui. Embora possa parecer novo, não tem nada de novo aqui. Mas a minha palavra para você, e para mim também, foi a que Deus falou para Moisés. Santifique-se hoje, e estejam as suas vestes limpas, com vida e prática teórica de justiça, de santidade, de retidão junto ao Senhor, e estejam prontos, junto comigo, todos nós, Igreja do Senhor, prontos para o terceiro dia, que já chegou, porque de manhã cedo, em breve, nós vamos ser transportados desse momento aqui, desse mundo temporal, desse corpo corruptível, para um corpo incorruptível, e subiremos, e entraremos de uma vez por todas, no reino eterno do Senhor, já com o corpo glorificado. Assim como foi com Cristo, vai ser conosco. Portanto, estejam prontas as suas vestes para o terceiro dia, porque já chegou, e em breve Ele vem nos levar. Sejam alvos as suas vestes, as minhas vestes, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.